Boa noite, gente. Vamos lá para a nossa quarta aula de Direito do Trabalho. Hoje a gente vai começar a falar sobre os sujeitos do contrato de trabalho. O primeiro deles, e o mais importante, o empregado. Vamos ver. Deixa eu arrumar minha canetinha aqui. Bom, o que é o empregado? O que a lei fala que é o empregado? O que necessita ter para ser considerado empregado? Segundo o artigo 3º da CLT, o que é CLT, gente? É a lei trabalhista, é consolidação das leis do trabalho. Segundo esse artigo, fala que para ser empregado, que o conceito de empregado é toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante o que? Salário. Vamos estudar cada um desses elementos aqui. Então, quais são os elementos caracterizadores da relação de emprego? São 5 no total. Se eu colocar um caso na prova para vocês, contando uma historinha, vocês precisam saber identificar esses 5 elementos que caracterizam uma relação de emprego. Se faltar um elemento, gente, já não é mais relação de emprego. Tem que ter os 5, beleza? Vamos lá. Primeiro elemento que caracteriza uma relação de emprego. Pessoalidade. Eu coloquei aqui, ó, as iniciais para vocês guardarem. FOS, com 2 S. Primeiro, pessoalidade. Segundo, habitualidade. Terceiro, onerosidade. Quarto, subordinação. Quinto, ser pessoa física. Esses são os elementos que configuram uma relação de emprego. Se faltar um desses elementos, não é mais relação de emprego. Pode ser qualquer outra coisa, pode ser uma empreitada, pode ser um profissional autônomo. A gente vai ver depois isso mais pra frente. Mas para configurar relação de emprego, é necessário esses 5 elementos cumulativos. Se faltar um desses elementos, não é mais relação de emprego. Por isso que a gente tem que saber na ponta da língua, isso precisa saber, isso não vai cair na prova, isso vai despencar. A gente não pode sair dessa disciplina sem saber, um por um, desses 5 elementos caracterizadores da relação de emprego. Vamos ver. Primeiro, pessoalidade. Vem do latim, intuito persona, da pessoa, a própria pessoa. Neste caso, o empregado não pode se fazer representar por terceiro, estranho à relação de emprego, sob a pena de formação de vínculo empregatício com o substituto. Por exemplo, faculdade, FEVASF, participei do processo seletivo, dei uma aula experimental, eles fizeram a análise do meu currículo. Eu só consegui o emprego porque eu fui selecionado. Tinha, acho que 10 pessoas concorrendo comigo na época. Eu não lembro certinho quantas pessoas eram, mas eles só me contrataram porque eles entenderam que eu dei a melhor aula, eles entenderam que o meu currículo era o melhor, o que mais atendia a faculdade, por isso eles me contrataram. Agora vamos supor, tô com preguiça, não quero dar aula hoje. Eu vou lá e falo assim, o Bruno, acho que foi o Bruno que ficou em segundo lugar, que é um advogado de formiga. Dá aula lá pra mim hoje? Tô com preguiça. Não, dá aula lá, por favor. Pode isso, gente? Até pode, mas aí não vai configurar pessoalidade. Por quê? É a minha pessoa, Lívia. Eles contrataram a Lívia para dar aula. Eles não contrataram o Bruno, eles não contrataram o José, eles não contrataram ninguém. A partir do momento que o serviço ele não é pessoal, que eu não faço questão de ser a pessoa, aí não configura relação de emprego. Para configurar a relação de emprego, a primeira coisa que tem que ter é pessoalidade. A própria pessoa tem que prestar aquele serviço. Um exemplo claro aqui. Eu fiz uma reforma aqui em casa e eu contratei um pedreiro. E esse pedreiro, ele tem uma empresa, uma empresa pequenininha de construção civil. Ele veio e falou assim comigo, falou, Lívia, eu consigo fazer sua obra porque era pouco serviço, coisa de 3 dias, mas não sou eu pessoalmente que vou fazer. Eu tenho os meus funcionários e o moço que vai sentar o piso aí para você. Tem problema? Eu falei, não tem nenhum problema. Você garante o serviço dele? Ele não garante, pode ficar tranquilo. Ou seja, esse
moço que assentou o piso aqui de casa para mim, ele pode me levar na Justiça do Trabalho? Me processar? Não, gente, porque eu não tenho relação de emprego com ele. Eu contratei a empresa do patrão dele como uma empreitada. Eles vieram aqui em casa e em 3 dias eles me entregaram o serviço. E cada dia veio um moço diferente acabar de assentar o piso. Ou seja, tanto fazia. Se fosse um moço, o outro moço, não tinha essa pessoalidade. Agora a faculdade não. Eu tenho um vínculo de emprego com a faculdade. Por quê? Porque eles me contrataram pessoalmente. Só eu, Lívia, posso dar aula de direito na FEVASF. Entendeu? Qualquer dúvida, entra em contato comigo no WhatsApp que a gente esclarece. Mas esse aqui é muito importante, ou seja, é o primeiro aqui, ó, pessoalidade. Beleza? Que bagunça. Empolguei. Vamos apagar um pouquinho, para ficar mais fácil. Menos poluído. Direito de trabalho é gostoso, não é, gente? Porque faz sentido, né? Faz muito sentido. Então tá. Então a gente viu agora o pessoalidade. Vamos passar para o segundo. O habitualidade ou não eventualidade. Vamos lá. Prestação, habitualidade. Vamos guardar o H aqui do habitualidade. Prestação sucessiva. Infelizmente, não existe qualquer critério legal para determinar o que vem a ser a habitualidade. O que deve prevalecer é que o contrato não acaba com uma única prestação, ou seja, ele tem que ter prestações sucessivas. Jurisprudência fala em 3 vezes por semana. Muito cliente me pergunta: doutora, minha empregada doméstica só vai lá em casa 2 vezes por semana. Ela não pode me levar na justiça, não. Sim, tá certo, errado. Gente, não tem lei que fala isso. Em lugar nenhum. Não fala se é 3 vezes por semana, se é 2. Mas a jurisprudência, né, casos que vem sendo julgados sobre isso, fala que a partir de 3 vezes por semana já configura a habitualidade. Aí já configura a relação de emprego. Então, a pessoa já pode levar o empregador na Justiça do Trabalho, caso esteja alguma coisa errada. Mas é jurisprudência. Ainda não tem lei que fala que é 3 vezes por semana, beleza? Então, se eu contrato uma faxineira para vir aqui em casa 1 vez por semana, ela não é minha empregada. Ela só presta serviço para mim. Por quê? Porque ela não tem habitualidade. Ela não tem essa prestação sucessiva de prestação de serviço. Beleza? Segundo, vamos olhar para trás. Então, habitualidade já foi. Segundo, onerosidade. O que é onerosidade? Salário, gente, dinheiro, contraprestação. Isso é oneroso. Isso é o terceiro elemento, onerosidade. E não existe contrato, ou seja, não existe contrato de trabalho a título gratuito. Ele é de encargos e vantagens recíproca. Por que recíproca? Eu ofereço a minha força de trabalho para a faculdade e a faculdade me paga. Então, os dois têm vantagens. O propósito é de trabalhar como empregado e não como trabalho religioso, assistencial ou por mera amizade, né, gente? É aquela coisa. Quem trabalha de graça é relógio. Se a faculdade, por mais que eu amo lecionar, se a faculdade não me pagasse, eu não iria trabalhar. E um dos requisitos, dos elementos para se configurar a relação de emprego é a onerosidade. Se a faculdade deixar de me pagar, perde esse requisito, deixa de ser uma relação de emprego. Beleza? Então aqui a gente já viu o terceiro elemento que configura relação de emprego, onerosidade. Vamos para subordinação. Quarto elemento, subordinação. Sujeição contratual em relação ao empregador. Essa sujeição não pode levar o empregado à escravidão, mas deverá obedecer os comandos do seu superior. Olha, gente, essa subordinação, né, tem os limites toleráveis, né? Não é porque seu empregador mandou você deitar, rolar, fingir de cachorro, não é isso, né? Não estamos falando de escravidão, não é porque ele manda você trabalhar 20 horas por dia que você está sujeito a essa subordinação, que você vai trabalhar 20 horas por dia, né, gente? Isso é escravidão.
mais você deve obedecer os comandos do seu superior. O exemplo, meu da faculdade. Eu sou autônoma e empregada. Na faculdade eu sou empregada, no meu escritório eu sou autônoma. Aqui quem manda em mim sou eu. Na faculdade quem manda em mim é a faculdade. Olha ali, você tem que dar aula das 7 às 10h40. Você tem que bater ponto. Você tem que manter seus diários de frequência. Você tem que enviar as notas no dia tal. Se eu não fizer isso, eu vou estar desobedecendo esse comando da faculdade. E eu sou obrigada a obedecer. Então, quando você é obrigada a obedecer os comandos do seu superior, existe o elemento subordinação. O mesmo exemplo aqui dos moços que vieram colocar o piso aqui para mim. Tinha subordinação a mim? Não, gente, não tinha subordinação, porque não era uma relação de emprego, eles não eram meus empregados. Era uma empreitada. Eles tinham subordinação ao chefe deles, o pedreiro-chefe que eu contratei. Eles deviam subordinação a ele, não a mim. O pedreiro-chefe passava aqui todo dia à tarde para verificar o serviço deles. Aí eu vi várias vezes, eu fiquei até sem graça, porque o cara ficava chamando a atenção dos moços na minha frente. Então, os moços que assentaram o piso aqui com relação ao pedreiro-chefe têm subordinação. Eu não tinha eles não tinham subordinação nenhuma a mim. Primeiro, que eu não sei nem como que assenta um piso. Não tinha nem como falar, ó, é assim, assim, assado que faz. Segundo, eles eram contratados do pedreiro, não meu. Beleza? Então, voltando aqui. Subordinação. Quarto elemento configurador da relação de emprego. Vamos para o quinto e último, gente. Ser pessoa física. Tem que ser pessoa física. Empregado não é pessoa, nunca vai ser pessoa jurídica. Vamos lá. Letra E. Ser pessoa física. O entendimento dominante é que não pode uma pessoa jurídica ser empregado. Vamos supor, uma empresa limitada prestando serviço para mim, né? Uma padaria prestando serviço para mim. Há umas exceções, mas que não vem ao que é o caso. Agora, a gente vai guardar essa regra. O entendimento dominante é que uma pessoa, para ser empregada, ela precisa ser pessoa física. Se for pessoa jurídica, já não vai estar atendendo esse quinto elemento da configuração da relação de emprego. Então, para finalizar, para ser empregado, tem que ser uma prestação de serviço com pessoalidade, com habitualidade, com onerosidade, com subordinação e ser pessoa física. Se faltar um desses, já não é mais relação de emprego. Pode ser qualquer outra coisa, menos relação de emprego. Vai ser provavelmente uma relação de trabalho, mas não vai ser de emprego. Relação de trabalho é mais ampla que a relação de emprego. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a relação de trabalho. A CLT, ela regula, gente, apenas relações de emprego, de trabalho não. Por exemplo, um autônomo, ele não é empregado, mas ele trabalha. Ele tem uma relação de trabalho, não de emprego com ninguém. A gente vai ver isso mais pra frente. Observação, gente. Do trabalho do home office. Nesse tipo de trabalho, o trabalhador executa suas funções longe do controle rígido do empregador, principalmente agora na pandemia, né, gente? Na maioria das vezes em local escolhido pelo empregado, mesmo que não seja na casa do obreiro, do patrão. Porém, por conta do empregador, aliás, do empregado, né, o obreiro é o empregado. Porém, o empregador, o chamado teletrabalho. Para que ocorra o vínculo de emprego, deverão ser analisados caso a caso, observando o artigo 2º e 3º da CLT. E o artigo 6º, também da CLT, que prevê: não se distingue entre trabalho realizado no estabelecimento do empregador e o executado no domicílio do empregado, desde que seja caracterizada a relação de emprego. Eu sou exemplo vivo disso agora, né, gente, na pandemia. Eu tô aí na faculdade dando aula? Não tô, eu tô de home office. Mas eu tenho todos os 5 elementos previstos na relação de emprego. Então, não é porque estou trabalhando da minha casa que eu não esteja respeitando esses 5 elementos. Beleza? Concluindo, assim, o local da prestação de serviço não é requisito para a configuração do vínculo de emprego. Se eu colocar
que o local de trabalho, se eu colocar na prova, para ser configurado vínculo de emprego, o empregado tem que trabalhar dentro da empresa. Isso é verdadeiro ou falso? Falso, né, gente? Porque ele pode trabalhar de home office, desde que permitido pelo empregador. Segunda observação. Capacidade do direito do trabalho. Quem tem capacidade de trabalhar? Menor pode trabalhar? Vamos ver. Primeiro, maior de 18 anos. Plenamente capaz. É plenamente capaz